Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Felipe Proença, eu sou jornalista e já faz alguns anos que acompanho o futebol escocês e escrevo há quase um ano sobre o assunto no perfil no Twitter. Eu estou inaugurando esse canal justamente para falar sobre este tema, tão pouco falado por aqui no Brasil, e antes de começar o assunto de hoje, eu gostaria de convidar você para se inscrever nele. O assunto que eu escolhi para inaugurar o canal é o cenário nebuloso do futebol escocês pós-Covid-19. Essa pandemia da Covid-19 trouxe uma série de impactos, no mundo todo e não seria diferente no futebol escocês. Só que nesse caso, como a grande maioria dos clubes tem fragilidade financeira, esses impactos podem custar muito caro. Para vocês terem uma ideia, a temporada 2019-2020, que estava sendo disputada, ela foi encerrada antecipadamente por causa dessa incerteza de retomada do futebol e das preocupações de retomar de portas fechadas, porque, para vocês terem uma ideia, 43% das receitas dos clubes escoceses provém da venda de ingressos, da venda de produtos nos estádios, ou seja, eles são extremamente dependentes disso para sobreviver. Portanto, não é interessante para eles que a temporada fosse retomada dessa forma, e até mesmo que a temporada seguinte, a 2020-2021, comece de portas fechadas, embora seja o mais provável. Ontem a Liga, a SPFL e a Federação Escocesa se reuniram com o governo escocês e ele deu ok para que a primeira divisão seja retomada no país no dia 1º de agosto, se o país estiver na fase 2 de combate ao coronavírus. Então, mas mesmo a primeira divisão já se preocupa um pouco com essas questões financeiras, porque muito provavelmente seria retomada de portas fechadas. Então, mesmo patrocinados, tem um novo contrato de TV entrando em vigor agora na primeira divisão, então, ou seja, os clubes vão ter um pouco mais de dinheiro, mas mesmo assim causa preocupações neles também. Então, no geral, essa retomada de portas fechadas não é nada interessante para o futebol no país. Se a gente pegar, então assim, se na primeira divisão, onde estão os clubes melhores, que estão em melhor condição financeira, já causa preocupação, você imagina nas divisões inferiores. Então, aí que o buraco é mais embaixo. Não há exatamente uma clareza de como será retomada a temporada. E o que acontece? Isso tem trazido uma série de consequências. Por quê? Alguns clubes, por exemplo, como o Dunfermline, o Race Rovers, que foi um time que subiu da terceira divisão para a segunda, eles estão tomando medidas para manutenção dos atletas bem delicadas. O Dunfermline, por exemplo, dispensou 17 jogadores, todos em final de contrato, optou por não renovar diante dessa incerteza. Ou seja, os caras têm medo de renovar contrato e depois não ter dinheiro para honrar o contrato dos atletas. Então eles optaram por dispensá-los. No caso do Race Rovers, todos os jogadores que estavam em final de contrato agora entre maio e junho foram estendidos até julho. Então, ou seja, estendeu mais um mês para não liberar o cara de graça, os jogadores de graça, e depois ter que recontratá-los. E correr o risco de perder, porque nessa que o cara está sem vínculo, o jogador pode acertar com outro clube. Então, a dimensão do problema é bem preocupante. E além disso, além desses dois fatores, tem a questão dos próprios jogadores, O futebol escocês não joga dinheiro para o alto. Então, diferente de outras ligas europeias, tem grandes limitações financeiras. Então, os atletas não ganham muito. Então, uma vez que eles sejam dispensados, o contrato deles acabe e eles não sejam renovados, eles vão ficar sem emprego e eles precisam de renda para sobreviver. Então, é uma coisa meio que óbvia. Então, assim, tudo isso, todo esse cenário pós-Covid, essa incerteza, tem preocupado os clubes. Então, a gente não sabe exatamente como que vai suceder isso ainda.
Por outro lado, em paralelo a isso, tem o Hearts. O Hearts estava na primeira divisão. Para quem não conhece, é um clube tradicional da primeira divisão, é um clube tradicional da capital Edimburgo. Eles, por estarem na lanterna, acabaram sendo rebaixados, porque o campeonato foi encerrado e a tabela ficou do jeito que estava. Então, eles estão até tentando uma virada. Então, assim, eles estão tentando uma virada de mesa. Em virtude disso, dessa injustiça, eles entendem que é uma injustiça o campeonato ter encerrado sem que todas as rodadas tivessem sido disputadas e eles terem sido rebaixados por causa disso. Então, motivados por isso, eles estão com um projeto de reestruturação do futebol escocês que não penalizaria, não teria o rebaixamento de nenhuma das equipes. Então, eles na primeira divisão, o Partick Thistle na segunda divisão e o Stranraer na terceira divisão, nenhum deles seria rebaixado, seriam rebaixados. No entanto, os que estão na segunda, os líderes subiriam junto com mais um time. Então, assim, o futebol escocês, a estrutura hoje é 12 times na primeira divisão, 10 na segunda, 10 na terceira e 10 na quarta. A ideia do Hearts seria fazer 3 divisões de 14 clubes cada, ou seja, para não penalizar ninguém. Eles entendem que é injusto eles serem penalizados, assim como outros clubes, por causa dessa situação. E aí eles apresentaram essa proposta para a Liga na semana passada, e agora a partir de segunda-feira essa proposta será votada pelos clubes. É uma segunda proposta, uma primeira não deu certo, eles estão tentando pela segunda vez. Então na segunda-feira os clubes da Elite, né, da Premiership, serão os primeiros a votar, e assim os clubes das demais divisões vão votar. Para ter essa aprovação é necessário ter um mínimo de votos, e eles entendem que isso, o futebol escocês, ninguém pode ser penalizado, e nesse momento de dificuldade financeira maior do que já o normal, o Hearts defende que os clubes têm que se manterem unidos, porque só assim eles sobreviverão. Então é isso, é difícil, né, a gente, nesse cenário de Covid-19, é difícil a gente traçar grandes perspectivas por conta dessa incerteza de tudo que envolve. Então, por hora, no futebol escocês fica dessa forma. Vamos ver os próximos capítulos desses casos, desses desdobramentos, mas isso tem trazido um monte de preocupação. Então, assim, eu gostaria de finalizar o vídeo de hoje convidando vocês para se inscreverem seguirem o meu perfil no Twitter. O nome do perfil é Terra do Tartan, então acompanhem por lá. Eu vou estar produzindo também outros vídeos à medida do possível para estar movimentando esse canal, então também acompanhem o canal. E antes de terminar de assistir o vídeo, depois que vocês terminarem de assistir o vídeo, eu peço para que vocês comentem, deixem lá seu comentário, por favor, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau, pessoal!